Boa noite, pessoal. Bem-vindo a mais uma lição, a mais uma paraxá, a mais uma porção. Erev Tov, estamos chegando. Erev Tov para quem chega, Laila Tov para quem está saindo. Boa noite. Em português só temos o boa noite. Então, hoje, tivemos um feriado religioso. Não vamos comentar sobre esse feriado, vamos comentar sobre a paraxá. A paraxá da semana passada foi Bereshit, no princípio, no princípio, Bereshit, princípio. E foi uma lição muito boa. Só que a de hoje, ela é bem melhor. Ela é engraçada, extrovertida. Vamos ter dois personagens muito interessantes. Um que leva ao nome da lição. Eu creio que vamos ter que fazer 2 vídeos para fazer essa lição. Estarei postando um hoje e amanhã estarei postando o outro pelo sábado de manhã, dia 13. Como a gravação tem que ser no máximo de meia hora, eu vou começar a compactar esses vídeos, entre meia hora cada um. A paraxá de hoje é a paraxá Noah, que quer dizer Noé, Noé. E temos esse personagem que é muito interessante, um homem extremamente valoroso, e foi um homem que praticamente teve uma intimidade, um dos primeiros a ter muita intimidade com o Eterno, porque ele viveu numa época em que as coisas estavam muito, muito complicadas. Então vamos começar. A última foi Bereshit. Nós trouxemos um pouco também de ciência, de terra plana. É bom lembrar que somos terraplanistas, acreditamos na terra plana, não acreditamos no sistema heliocêntrico que o mundo prega, que o mundo secular prega, mesmo porque essa teoria só tem 500 anos. Começou lá atrás com Copérnico, depois com Kepler, e Carl Sagan, e depois esse fantoche aí da NASA, que eu esqueci o nome dele agora, depois eu lembro. A paraxá, ela começa com o dilúvio. Mas uma pergunta bem, digamos assim, fática. A primeira pergunta que a gente faz: mas por que o Eterno escolheu destruir a humanidade? Porque ele resolveu eliminar o homem? Vamos entender um pouco sobre isso. A geração do dilúvio, ela foi uma geração das mais perversas. A coisa foi ficando cada vez pior, porque a geração do dilúvio, ela é a 10ª geração depois de Adão e Eva. Então a Terra estava cheia de gente. Embora a humanidade não vivesse mais no Gan Éden, no paraíso, o estilo de vida era parecido, não tinha muita diferença não. O homem ainda não comia carne, só comia vegetação, não chovia, brotava um vapor da terra e um orvalho, e isso dava aquela molhada no chão, e as coisas eram mais ou menos assim. Mas a degeneração do homem foi tanta, que Hashem começou a
se preocupar, né? Porque os homens começaram a esquecer da autoridade do Eterno, começaram a adorar o sol, a lua, né? Adorar as imagens, né? Para que necessitamos, né, do Eterno, o homem dizia, né? Nem mesmo precisamos da sua ajuda, temos água suficiente, pois necessitamos de chuvas, não sabia nem o que era chuva, né? Isso, né, eu vou trazer algumas coisas aqui que os sábios falam, né, que a gente encontra em alguns talmudes, né, e que vai nos ajudar a entender, né, como lá atrás, né, na porção Bereshit, os sábios dizem que quem entender os 3 primeiros versículos, né, os 3 primeiros versículos, entenderá toda a Torá. Eles dizem isso. Então o homem disse, temos bastante reservatório de água, não precisamos do Eterno, né? Então o Eterno diz, bom, tudo bem, já que vocês não precisam de água, né, eu vou enviar um dilúvio, né, lá em Bereshit, Gênesis 6,17. Né. Hashem poderia ter castigado imediatamente os pecadores, mas não fez. Aguardou porque ainda tinha esperança que se arrependessem, né, da adoração dos ídolos e renunciassem isto, servindo só a ele. Porém, as pessoas não melhoraram, ao contrário. Cada geração pensava, né, em inventar novos ídolos e disseram ao Eterno, né, afaste-se de nós, pois desejamos o conhecimento dos seus caminhos, não desejamos, né, quem é o Todo-Poderoso, né, que tenhamos que servi-lo, porque devemos orar a Ele. Eles fortaleceram essa sua independência, né, do Eterno, né, e começaram a praticar feitiçaria também. As pessoas, né, que viviam na 10ª geração após Adão eram as mais perversas que existiam. Não fazia diferença, porque se fossem levados a tribunal, né, não ia adiantar a maldade que eles faziam, porque como hoje, né, hoje nós vemos aí os tribunais todos corrompidos. Os tribunais eram também, né, tudo corrompido, né? As pessoas que iam julgar as outras também roubavam, né? E essa era o mal, né, que se sucedia naquela época. As pessoas roubavam muito umas às outras, né? E isso, quando alguém se queixava, aí caía também no mesmo delito. Ah, mas você roubou também, né? Então isso foi se alastrando, né? Até mesmo, né, os sábios dizem que até mesmo os animais, né, imitavam os costumes humanos. Se alguém queria casar com uma moça, um homem mais forte vinha e dizia, eu vou tê-la antes, né? Até mesmo, né, o cão se associava com o lobo e o galo com o pato. As pessoas gritavam, fui injustiçada, fui roubada, todos se queixavam, mas isso não adiantava, porque eles também eram pegos nas mesmas culpas, né? Se o homem saía com uma cesta de ervilha, né, e isso tem né, tem até essa midrash, né, se um homem saísse com a cesta de ervilha, né, logo seria rodeado por uma turba, né, e o surrupiava. Cada um astutamente pegaria uma pequena quantidade de valor menor que uma peruta, pequena moeda com valor equivalente hoje a cerca de 50 centavos. Né? A cesta do homem rapidamente se esvaziava. Contudo, a vítima não conseguia apresentar queixa a um juiz, pois cada cúmplice poderia alegar que roubara uma quantidade tão diminuta que, por lei, não era passível de pena. É o que nós estamos encontrando hoje, né? Estamos encontrando hoje esse tipo de lei. Ah, o delito foi pequeno, solta ele, né? Nessas audiências de custódias, os juízes estão fazendo muito isso.
muito isso. Entre as práticas daquela geração, incluía-se mudar os limites das terras do vizinho para aumentar a sua própria fazenda, roubavam carneiro uns dos outros, né? Se alguém viesse ter um boi ou um burro nas mãos de um órfão ou viúva indefesos, tomava-lhe o animal. As pessoas, com medo de que as roupas fossem roubadas do seu corpo, né, decidiram começar a andar sem roupa, andar pelado, nu, né? Então Rachem disse: a acusação de sua roubalheira chegou a mim, portanto não posso mais adiar a sua punição. O Eterno, ele é paciente, ele, né, a sua paciência teve controle, mas chegou o tempo, né, de fazer aquele povo parar com esse tipo de prática. O roubo elimina as bases da civilização. Hoje, né, essa paraxá é muito atual. É por isso que a Torá, ela é eterna, ela não passa, ela vai sempre, né, nos trazer conhecimento atuais. Né? E o que a gente vê hoje é isso, é que né, o roubo, o pior dos delitos que a gente vê hoje, que está minando a civilização, a sociedade, é o roubo, os pequenos delitos, né? E alguns, quando podem, eles cometem grandes delitos. E quando se comete grande delito, a dificuldade de pagar por isso, ela é bem maior, né? Ele tem certos privilégios. É de senso comum que a propriedade de uma pessoa não deve ser roubada. Noa, o homem que se opôs a essa civilização, a essa prática, né, em seu tempo, ele era um tzadik. Né? Tzadik é justo em hebraico. Em sua época, Metushelá, filho de Hanô, seguia os passos do pai, fazendo o que era correto aos olhos de Rachem, do Eterno. Nessa época, Metushelá casou seu filho com Lameque e, no devido tempo, um filho nasceu. Metushelá deu-lhe o nome de Noa, embora o pai da criança e o restante da geração o chamassem de Menachem, né, aquele que consola, dizendo: se os maus abandonarem seus hábitos pecaminosos e retornarem a Rachem, ao Eterno, enquanto ele viver, ele será o seu consolo. Quando Noé nasceu, uma bênção veio ao mundo. As pessoas agora colhiam o que haviam plantado, e não como na geração anterior, como semeavam trigo e colhiam apenas espinhos e cardos. Até Noé nascer, os dedos, isso aqui é uma tese dos sábios, né? A gente não tem comprovação bíblica para isso. É o que dá-se a entender, né? Eles dizem que até Noé nascer, os dedos, né, eram unidos, como uma palmora, né? Os dedos eram unidos. Eu acho difícil disso ser verdade, mas tudo bem, podia ser feito pé de pato, né? Ter, como é que chama? Aquilo lá que você está pensando mesmo. Né? Mas os pais de Noé perceberam que seu filho nascera com dedos separados e ficaram muito surpresos. Noé foi o primeiro homem a nascer, segundo os sábios, com os dedos separados. Eles disseram: deve haver alguma razão para isso, né? Ter criado minhas mãos assim, pensou Noé. Né? Vou experimentar a minha mão no trabalho. Noé levantou a ferramenta de ceifar, introduziu uma nova era na agricultura. Além disto, em sua geração, os animais ficaram novamente subordinados à vontade do homem, como havia sido na época de Adão, né, lá no Gran Éden, antes do pecado. Os homens podiam novamente domesticar os animais para o trabalho.
puxar o arado, exercer atividades agrícolas. No tempo de Lameque, houveram uma grande fome. Quando Noa nasceu, porém os anos de seca terminaram. 100 anos antes do dilúvio, quando Noa tinha 498 anos, o Eterno ordenou-lhe que se casasse. Sua mulher chamava-se Naamá. Seu nome, Naamá, significa que seus atos eram agradáveis. Estes eram os únicos, né, indivíduos daquela geração que faziam o que era justo e correto aos olhos do Eterno. Noa teve 3 filhos, Shem, Ham e Jafete. Eles também seguiram os caminhos do Eterno. O Eterno, aí os sábios também contam dessa forma, né, que o Eterno deu 3 filhos a Noé. Por que só 3 filhos? Né? Porque se ele tivesse muitos filhos e fossem todos justos, eu não iria querer sobrecarregá-lo com a construção de uma arca grande demais. Moisés estava com muitos filhos, como Jacó teve, né? Jacó teve lá na frente. Então, o Eterno pensou, não, se ele tiver muitos filhos, eu não vou sobrecarregar ele com a construção de uma arca. Em compensação, se eles fossem perversos, né, porém, eu não iria querer afligir o tzadik, né, Noé, pela perda de muitos filhos no dilúvio. Quando Noé viu que todos os seus vizinhos eram corruptos, raciocinou, se eu ficar perto deles, eles podem influenciar os meus filhos e meus filhos, né, começarem a ficarem perversos também. Então Noé decidiu morar num lugar oculto, longe, né, só ele e sua família. Passava o tempo estudando livros sagrados, possuía o livro que os anjos tinham escritos para Adão, né, e um livro sagrado que recebera de seu bisavô, Hanó. Destes livros Noé aprendeu como rezar e servir ao Eterno. Noé foi um homem extraordinário, um tzadik cujas virtudes sustentavam o mundo inteiro. Isto deve ser considerado literalmente. Se não fosse por Noé, o mundo teria sido aniquilado. O seguinte versículo que aplica a Noé, Terrelim 1:1, eles dizem também que quando Davi, né, escreveu, né, esse salmo, ele estava se referindo a Noé. Imagina, né? Isso é a visão dos sábios. E pode sim ser, né, essa visão a correta. Né? Bem-aventurado o homem que não andou segundo o conselho dos perversos, e não se postou no caminho dos pecadores, e em roda de zombadores não se sentou. A despeito da leniência na conduta moral e ética, na própria folha corrida era impecável. Esse era Noé. Não permitiu ser influenciado por seus pares, submeteu-se à humilhação de ser ridicularizados pelas gerações durante as quais viveu, e permaneceu firme, né, e dedicado em seu serviço a Hashem. A Torá descreve Noé como um tzadik, Bereshit 5:9, perfeito em suas gerações. Quais as implicações desse acréscimo? Isto nos ensina que Noé era virtuoso apenas em relação à sua própria geração. Também temos que entender isso. Essa quando vem a escrita seguida da cultura pela qual, né, na época foi escrito, né, a conduta moral da pessoa na época que ele foi, a convivência com quem ele teve, né, isso deu a Noé o título de justo, né, perfeito em suas gerações. Né. Isto nos ensina que Noé era virtuoso apenas em relação à própria geração. Se tivesse vivido, por exemplo, na época de Moshe ou de Shemuel, seria considerado grande, imagina, na época de Moisés e de Samuel. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Aí entra esse ditado. Um homem possuía uma adega, e certo dia desceu para colher um vinho e percebeu que o vinho se transformava
transformara em vinagre. Caramba! Exclamou. Abrindo um barril após outros, vendo que todos tinham azedado, nenhum estava bom. Finalmente destampou um barril e viu que estava só meio azedo. Aí ele disse: "Esse está ótimo", exclamou. Comparando ao resto, este pode ser chamado de bom. Assim é Noa, né? O denominado de tzadik, comparado à sua perversa geração. Não obstante, de acordo com outro ponto de vista, o versículo acima citado é um louvor a Noa, implicando que, se ele conseguiu manter sua virtude mesmo num ambiente imoral, teria sido maior ainda se tivesse vivido na época de Moisés ou de Samuel, né, Moshe e Shemuel, aprendendo de seus exemplos. Porque Hashem enviou uma inundação. Essa é a pergunta, né? Mabu, inundação, Mabu. Como castigo, enquanto Noa se elevava e crescia em santidade, o mundo lá fora tornava-se mais depravado, afundado cada vez mais, até que não mais merecia existir. O Eterno revelou a Noa: "Até agora fui paciente e esperei que esta gente perversa melhorasse sua conduta, mas é inútil. Então, sempre pensando em como cometer atos piores, mesmo à noite, quando estão deitados em sua cama, fazendo planos para praticar maldades no dia seguinte. Portanto, vou destruí-los, junto com os animais, pássaros e árvores, a relva, até mesmo o solo. Cobrirei o mundo com uma terrível inundação, destruirá todo sob o firmamento, tudo sobre o firmamento. Mas você, Noa, e sua família serão poupados." O Eterno poderia ter destruído o mundo enviando, em vez da inundação, uma peste, animais selvagens, um incêndio, ou ainda qualquer outra força destrutiva. Porque, de todos os outros possíveis castigos, ele escolheu uma inundação. Uma das respostas explicadas por uma parábola. Uma parábola explica isso. O rei e as pessoas mudas. Essa é a parábola. O rei e as pessoas mudas. O rei estava de bom humor e anunciou ao seu ministro: 3 desejos alegram alguma pessoa desafortunada. Convide ao meu palácio um grupo de pessoas pobres e mudas. Trate-as generosamente, dê-lhes comida requintada e vista-os lindamente. Os mudos foram convidados e todos passaram um tempo muito agradável. Jamais sonharam a ver no mundo coisa tão prazerosa. Sua gratidão para com o rei não tinha limite. As felizes criaturas não podiam falar, mas quando o rei passava, todos se levantavam e acenavam, mostrando por sinais o quanto apreciavam o que estavam fazendo por elas. Pela manhã, ao se levantarem, louvaram ao rei com linguagem de sinais, né? Mais ou menos isso por aí. Este grupo de pessoas mudas desfrutou de uma longa e agradável estadia em meu palácio. Despeça-os agora e convide em seu lugar um grupo de mendigos que falem. Eles louvarão meus atos nobres com palavras e não apenas com gestos, e me sentirei ainda mais honrado. Então um grupo de pessoas pobres e falantes foi convidada ao palácio e tratado com deleites como nunca havia conhecido. Os mendigos estavam tão ocupados em divertir-se que se esqueceram do rei e a quem deviam sua boa sorte. Nenhum deles disse uma palavra sequer de agradecimento e, quando o rei passava por eles, ignoravam. Logo, os mendigos esperavam suas comodidades e exigiam prazeres como se lhes coubessem por direito. Certo dia decidiram se apoderar do palácio.
e depor o rei. Enfurecido, este chamou o ministro, expulse esses mendigos de meu palácio, ordenou ele. Faria melhor convidando novamente os mudos. Eles não podiam expressar sua gratidão com palavras, mas me honravam da melhor maneira possível. Estas pessoas falantes, porém, que poderiam me trazer tanta glória e com o seu poder da fala, revolta-se contra mim. A ordem do rei foi cumprida quando ele percebeu, né, a diferença entre as pessoas. O Eterno, quando ele criou o mundo, encheu com água. A água não podia louvar ao Eterno com palavras, mas rugia e fazia rolar suas ondas ruidosamente, proclamando: como Hashem é poderoso! O Eterno disse: se até a água canta meus louvores, imagina o que farão seres humanos que podem pensar e falar. Então, o Eterno removeu a água para os oceanos, na terra seca criou seres humanos dotados de inteligência, porém, ao invés de louvarem ao Eterno, eles se revoltaram contra ele, cometendo pecados, e em vez de usar o cérebro e a fala para objetivos positivos, tramaram atos maus, difamavam, insultavam e injustiçavam-se uns aos outros. Todas as gerações depois de Adão eram igualmente perversas. Hashem viu que os seus atos se tornaram cada vez mais piores. Então decidiu: vou livrar-me desta gente e trazer de volta a água que estava na terra no início. A água não podia pensar e nem falar, mas louva-me, enquanto as pessoas me aborrecem. Por esta razão, o Eterno trouxe o dilúvio e eliminou os perversos. A gente consegue tirar, né, muita sabedoria, né, dessa Midrash, né, dessa história. O que foi que aconteceu? Noé constrói a arca, né, Tevá. O Eterno havia falado para Noé sobre um poderoso dilúvio universal, mas o Eterno também assegurou a Noé que ele e sua família estariam salvos, onde achariam um local seguro, intocado pelas águas. Noé ouviu a resposta na ordem do Eterno: construa para você uma arca de madeira, Tevá. Ela flutuará sobre as águas. Nesta arca especial, Noé e sua família sobreviveriam à terrível inundação sob a proteção do Eterno. Esta arca única foi construída por Noé de acordo com as instruções de Hashem, né? E aqui ele dá as instruções, né? Não vou entrar nesse assunto agora, né? Mas o que a gente toma por lição, né, é que o Eterno, ele viu que as águas, né, elas louvavam ele mesmo sem ter inteligência. E a gente se reporta agora para os escritos nazarim, né, os escritos nazarenos, né, que chamam de Novo Testamento, né. O que Yeshua disse? Né? O que foi que ele falou? Se vocês não louvarem o Eterno, as pedras louvarão. As pedras louvarão. Se vocês não louvarem, o Eterno suscitará louvores das pedras. Honra, porque o louvor é honra, né? As pedras honrarão ao Criador, ao Eterno, a Adonai. E o que foi que aconteceu? Por muito tempo os homens negaram a palavra do Eterno, disseram que a Torá era velha, enfadonha, não precisamos dela, vamos queimar todos os escritos originais, não precisamos, vamos adulterá-los, nós temos, né,
várias provas que os escritos foram adulterados. As Bíblias que nós temos hoje estão todas adulteradas. O próprio João Ferreira de Almeida, depois que traduziu, né, que seja louvada a memória, né, do padre João Ferreira de Almeida, mas que com os materiais, com as ferramentas que ele tinha naquela época, ele não podia fazer melhor. Mas ele mesmo encontrou mais de 2.000 erros depois que terminou o Novo Testamento, os escritos nazarenos. E o que é que acontece? Né? Depois de 2.000 anos, né, vai um pastorzinho e entra numa tumba, né, atrás de uma ovelha, e ela era muito escura, e todo pastor experiente, né, quando ele não tem uma lamparina, ele joga pedras. Né, ele joga pedras para ver se é fundo, se não é. E a ovelha entrou ali, ele foi atrás e começou a jogar pedra, e uma pedra bateu em alguma coisa que tiniu. Né, ele, nossa, que é isso? Né, e jogou outra, fez outro som. Né, aí ele esperou, né, se preparou, entrou. Quando entrou lá, foi quando eles encontraram o que eles chamam de os pergaminhos do Mar Morto. Quase todos, menos o livro de Esther, foi encontrado, mas essa história é interessante porque ele pegou, ele não dava valor àquilo ali, e aí ele começou a espalhar aquela notícia, todo mundo foi lá, e acabou que todo mundo começou a saquear aqueles pergaminhos, e eles foram espalhados pelo mundo inteiro, e foi muito difícil recuperar todos eles, juntar todos eles ainda não estão todos juntos, né? Alguns na Rússia, outros na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Vaticano, né? E assim a palavra do Eterno, né? As pedras honraram, né? As pedras clamaram, né? A soberania do Eterno. Se você for em Israel também, na cidade de Susi, né? Vou colocar até um vídeo aí também, para falar da cidade de Susi, né? Você encontra lá monumentos em pedras, apesar da mulher do Constantino, a Constância, né, ter destruído muitos monumentos que eram utilizados pelos judeus, construídos pelos judeus. Cada monumento, cada sinagoga que ela encontrava, ela destruía e construía um templo pagão, um templo romano, católico, para encobrir a história, né, para encobrir a história, para ocultar a história. Mas você vai na cidade de Susi, nós vemos lá ainda monumentos e escritos, né, em pedras, lá dizendo Yeshua HaMashiach, Yeshua é o Mashiach. Eu vou terminar esse vídeo aqui, nós vamos gravar outro, vamos continuar a Parashá no dia seguinte, amanhã a gente continua, o tempo já esgotou ali, e vamos terminar a porção hoje recitando a Birkat Kohanim, né, a bênção dos sacerdotes, né. Ele é assim: Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha, Vihuneka itza Adonai panavelecha, Veyased lecha shalom. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde e nos dê um sábado, né, de muitas alegrias e prosperidade, né. Yeshua HaMashiach, Yeshua é o ungido do Eterno. O Eterno, ele disse assim também, né, lá atrás, ele disse assim: Zahor el Yom HaShabbat lekadisho. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Shalom a todos, Laila Tov, até o próximo vídeo.